Olá, meu nome é Quitéria Feitosa e sou professora de História. Hoje nós vamos ver uma aula de História falando sobre um dos muitos povos africanos. A aula de História de hoje é o 7º ano e o conteúdo é Povos Iorubá. Povos Iorubá. A África Ocidental foi ocupada ao longo do tempo por diferentes povos. Um desses povos são os Iorubá, cuja expressões culturais podem ser encontradas atualmente não só na África, mas também em outras partes do mundo, como o Brasil. A maior parte dos povos iorubais vive na Nigéria, mais precisamente na região sudoeste do país. Há também importantes comunidades presentes em Beni, Gana, Togo e Costa do Marfim. Boa parte da população negra no Brasil veio de terras iorubás. É interessante a gente ver essa ligação, de boa parte da população negra que veio das terras iorubás vieram durante o período de escravidão. De acordo com a mitologia iorubana, a origem desses povos se deu em Ifé, cidade localizada no sudoeste da atual Nigéria. As pesquisas históricas e arqueológicas sobre a origem dos povos iorubás também remontam a Ifé. Ali foram encontrados vestígios de ocupação que data cerca de 500 anos antes de Cristo. Dessa forma, sabe-se que Ifé, como cidade central desse povo, teve seu apogeu entre os séculos 9 e 10. Aqui no mapa a gente vai ver a localização da cidade de Ifé. Aqui diz que você observa a setinha onde está mostrando a localização. Ifé teve um período de esplendor entre os séculos 12 e 15. E o poder político e religioso era exercido por Oni. Até os dias atuais é uma cidade sagrada, o umbigo do universo para os povos iorubás. Ifé, local sagrado. O líder político e religioso dessa cidade era chamado de Oni e desempenhava funções importantes para as diferentes comunidades, embora não tivesse poder direto sobre elas. Ainda hoje, Ifé é considerada uma das cidades sagradas pelos Iorubá e por praticantes de religiões que têm origem na cultura desse povo, como alguns tipos de candomblé no Brasil. Aqui nós vamos ver mulheres vestindo trajes típicos no Festival de Olojo, na cidade de Ifé. Essa foto é tirada de 2014, onde essas mulheres estão participando desse festival. As cidades e estados. Os iorubás não constituíam um estado unificado, como ocorreu em algumas regiões do Sahel, mas sim cidades-estados independentes, embora ligadas ao Ifé e ao Oni, a quem deviam obediência espiritual e consultavam em caso de guerra. Cada cidade-estado tinha um chefe político e sagrado, o Obá, também chamado de Alafim. Em algumas cidades, esses chefes deviam submissão apenas ao Oni. Além de Ifé, as cidades de Beni e Oio eram importantes centros políticos e econômicos. O comércio de escravizados. O comércio de escravizados, ou seja, dos povos vencidos pelos iorubás em guerra, constituía a fonte de riqueza da maior parte dessas cidades. Durante muito tempo, a prática da escravidão entre os povos africanos antigos foi um dos principais argumentos para justificar a escravização desses povos pelos europeus, no século XV.
No entanto, naquele contexto, os escravizados não eram considerados objetos, tampouco foram traficados em massa. É importante a gente observar que dentro da própria África já existia a escravidão. Quando os grupos étnicos diferentes, eles guerreavam entre si, aquelas pessoas que eram vencidas, elas eram submetidas como escravos. Então essa prática de escravidão, de vender escravos, já eram praticada na África. Só que a escravidão da África, ela era diferente da que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos. Lá eles não tratavam os escravos como objetos, que foi o que ocorreu tanto no tráfico de negros, na escravidão que ocorreu nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil, e onde os negros eram tratados como objetos, sem direitos. Aliás, muitos eram tratados como bichos, como se não fossem pessoas que não tivessem almas, que não fossem humanos. Modo de pensar dos povos iorubais. O sistema de crença dos iorubais admitia centenas de divindades ligadas ao mundo humano e às forças da natureza. Acredita-se que os chamados orixás surgiram do culto a alguns ancestrais míticos, que, com o passar do tempo, foram considerados patronos de uma ou mais cidade-estado. De acordo com a mitologia, os orixás vivem em um plano divino e podem ser contatados pelos sacerdotes, intermediários entre os humanos e os deuses. Apenas os sacerdotes têm acesso direto com os orixás, daí a relevância deles para a sociedade. É interessante notar que as divindades adoradas, pelos orixás, eles eram ligados à natureza. E para eles, para a mitologia do povo iorubá, essas divindades, elas poderiam se comunicar com os humanos através dos sacerdotes. Daí a importância do líder religioso nas comunidades iorubais. Aqui, nessa gravura, nós vamos ver um culto dos povos iorubais. Você pode observar nas vestimentas deles e no centro da gravura nós vemos uma árvore, provavelmente uma árvore antiga, onde ela também está sendo amarrada aí um laço simbólico, provavelmente representando alguma simbologia do culto dos povos iorubais dentro da sua mitologia. O papel das mulheres na sociedade iorubá. Agora, nós vamos ver um pouco sobre o papel das mulheres na sociedade iorubá. O papel das mulheres na sociedade iorubana. As mulheres também desempenhavam um papel de destaque na sociedade iorubana, especialmente nos ambientes privados. Aquelas que se tornavam mãe, tinham ainda mais poder, principalmente sobre as crianças, os adolescentes e outras mulheres, pois acreditavam-se que a maternidade trazia poderes divinatórios, explorados em oráculos. Interessante a gente observar esse papel das mulheres que, ao se tornarem mães, elas eram consideradas um ser divino, e aí, dentro da área privada dos lares, elas tinham poder, Aqui mostra que sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre outras mulheres. Na verdade, essas mulheres eram uma espécie de mulheres que adivinhavam o futuro. Faziam-se consulta a essas mulheres através dos oráculos.
As mulheres iorubais também podiam exercer funções administrativas e ocupar cargos políticos nas cidades e estados. Porém, a área pública em que mais se destacaram foi o comércio. O comércio nas cidades e estados. As principais mercadorias comercializadas nos mercados de feira eram a noz de cola, o óleo de palma, o sal marinho, as peles de animais e os objetos artesanais. É interessante notar uma particularidade nessas mercadorias que eram comercializadas na África. Por exemplo, a noz de cola. Visto que os iorubais, os comerciantes, eles tinham que atravessar muitas vezes o deserto, a noz de cola, ela deixavam os viajantes que caminhavam nos camelos, né, meio que embriagado. Ela tinha essa propriedade de deixar as pessoas ficassem embriagadas, e isso ajudava elas a atravessarem o deserto, né, com esse, vamos dizer, com essa substância, né, fazia com que eles ficassem dessa maneira. Uma outra particularidade era o óleo de palma, muito utilizado pelos povos iorubais, e o sal marinho. Além do sal marinho, nós vamos observar também que eles utilizavam muito no comércio, comercializavam, que eram preciosos para ele, as peles dos animais. Na comunidade iorubá, eram as mulheres as maiores pessoas que trabalhavam no comércio. O comércio era praticamente feito, a maioria, pelas mulheres. Tecnologias iorubanas. O cobre e o bronze, usados na confecção de objetos, evidenciavam a tecnologia metalúrgica dos povos iorubais. Com a técnica de produzir entalhes diretamente sobre placas de metal, os iorubais esculpiam cabeças de animais, rostos de ancestrais, representação do Oni, que era o líder religioso e político, objetos de proteção para os rituais religiosos e estatuetas de outros seres divinos, como os orixás. Além disso, os metais eram usados na produção de ferramentas para a agricultura e o pastoreio. Vamos observar, vamos voltar à figura onde tinha alguns dos produtos comercializados pelos povos iorubais. Você pode observar na figura do canto a figura de uma mulher feita de bronze, um dos metais explorado pela metalurgia do povo iorubá. Você pode observar a precisão de como os artesãos iorubás fizeram esse busto dessa mulher iorubá. Agora, nós vamos ver, aprendemos um pouco sobre o povo iorubais. Vários outros povos fizeram parte de muitos povos que viveram na África. Por enquanto, nós vamos ficar agora com o exercício. A questão 1. Leia as questões abaixo e assinale a que está incorreta. A questão A. A maior parte dos povos iorubais vive na Nigéria, mais precisamente na região sudoeste do país. Há também importantes comunidades presentes em Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. Boa parte da população negra no Brasil veio das terras iorubais. Questão 2. De acordo com a mitologia iorubana, a origem desses povos se deu em Ifé, cidade localizada no sudoeste da atual Nigéria. Questão C. Ifé não é considerada uma cidade sagrada pelos iorubais.
por praticantes de religiões que têm origem na cultura desse povo, como alguns tipos do candomblé no Brasil. A resposta correta é a questão C. Claro que Ifé é uma cidade considerada sagrada, ainda tanto foi na época antiga, como hoje também é considerada uma cidade sagrada, tanto para os povos iorubais como para os praticantes das religiões de matrizes africanas. Questão 2. Leia as questões abaixo e assinale a verdadeira ou falsa. Questão A. Os iorubais não constituíram um estado unificado, como ocorreu em algumas regiões de Israel, mas sim cidades-estados independentes. Verdadeiro. Questão B. O comércio de escravizados, ou seja, de povos vencidos pelos iorubais em guerra, constituía a fonte de riqueza da maior parte dessa cidade. Verdadeiro, sim. O comércio de escravos já eram feitos nessa sociedade. Questão C. Líder político e religioso dos iorubais não era o Oni. Falso. Na verdade, o Oni era, sim, o líder político dos povos iorubais. Questão D. Não existia outros centros políticos e econômicos além de Ifé. Falso. Essa questão é falsa. Essa questão é falsa porque tanto Beni como Oio eram grandes centros políticos além de Ifé. Próxima questão. Questão 3. O que os povos iorubais admitiam em suas crenças? A resposta. Admitiam centenas de divindades ligadas ao mundo humano e à força da natureza. 4. Como são chamadas as divindades do povo iorubá? Resposta. Orixás. 5. Que poder divino era atribuído às mulheres iorubais depois da maternidade? Resposta. Acreditava-se que a maternidade trazia poder divino explorado em oráculos. As mulheres, né? Questão 6. As mercadorias que eram comercializadas nos grandes mercados de feiras iorubanas. A. Nós de cola, sal marinho, pele de animais e óleo de palma. B. Nós de cola, sal marinho, pele de animais e óleo de soja. A questão correta é a A, né? Porque na questão B, a última parte está dizendo que é óleo de soja. Óleo de soja não existia naquela época. Na verdade, era o óleo de palma. Então, a resposta certa é a questão A. 7. Que metais os iorubais não usavam para fazer estatuetas de ancestrais, divindades e ferramentas de trabalho? A. Cobre e bronze. B. Ferro e aço. A resposta correta é ferro e aço, porque, na verdade, eles dominavam, os povos iorubais, a tecnologia da metalurgia do cobre e do bronze. Questão 8. Os iorubais fizeram parte dos povos escravizados que foram trazidos para o Brasil? A resposta é sim, claro, né? Ainda hoje temos várias matrizes africanas, onde os povos iorubais, por exemplo, na questão religiosa, do sincretismo religioso, né? Eles participam, né? Praticam o candomblé, que é uma religião que tem matriz africana. Por hoje é só. Gostaria de ler uma citação. Povos livres, lembrai-vos desta máxima. A liberdade pode ser conquistada, mas nunca recuperada. Jean-Jacques Rousseau. Até mais.